dia, pessoal. A gente está aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar uma olhada agora no scope rapidinho, que eu tinha pensado em fazer, na verdade. Na verdade, eu ia entrar no Periscope para poder começar a compartilhar um conteúdo com vocês. Só que eu acabei encontrando um scope do Érico Rocha, que é um cara que eu curto de montão no YouTube, nos canais. Ele trabalha com empreendedorismo, tem uma energia top, fascinante. Aí eu comecei a acompanhar um scope dele. E ele estava conversando com o André Lima, que é outro cara fantástico, que trabalha com a técnica chamada EFT. E aí eu comecei a assistir, interrompi o que eu ia fazer e comecei a assistir os deles, né? E aí eles estavam falando lá de auto-boicote, autolimitações. E o André Lima, ele trabalha com EFT, né? Que é uma técnica de liberação emocional, que é parecida com a que eu trabalho, assim, na verdade. Eu já tinha, assim, decidido trabalhar com psicologia energética quando eu descobri o trabalho do André Lima, do FT. Oi, Cleide, seja bem-vinda. Vamos continuar a falar sobre psicologia energética, reprogramação da mente aqui. Iris vs Iris, seja bem-vinda, tá? Eu estava aqui explicando ao pessoal que ia começar aqui a transmitir um Periscope para a gente fazer um exercício de reprogramação da mente. Oi, Cleide, Mirelle, seja bem-vinda. E eu encontrei o scope lá do Érico e do André Lima. E aí comecei a interagir com eles, que eles são dois caras com energia assim top. Leandra, seja bem-vindo. Salva a Terra, seja bem-vindo. Vocês estavam acompanhando o scope lá do André Lima? Escreve oi assim pra gente saber. Só para ter uma ideia. Se alguém estava acompanhando lá o que eles estavam falando. Estava falando de auto-boicote. Estava muito legal o scope deles. Então, olha só. O Imaia 2004, Leandra Pessoa, seja bem-vindo. Exatamente, show de bola, né? Aquela fala. Então, eu comecei a estudar esses métodos alternativos de a gente alterar o nosso comportamento por uma razão parecida com a de todo mundo, né? A gente está vivendo, mas existem dificuldades no dia a dia, né? Às vezes você não consegue, você sabe que tem coisas para fazer, mas você acaba deixando para depois, você procrastina, e aí entra todo esse conhecimento de autossabotagem que o André Lima estava falando de uma maneira show de bola, que ele já trabalha há mais tempo com isso na internet, então ele já consegue explicar com muito mais destreza para a gente, né? Com calma, com clareza. E então eu fiz, na verdade, eu estudei uma técnica parecida com a que ele estava trabalhando, com a que ele trabalha, né? Na época eu estava, isso tem aproximadamente uns 2 anos, eu já estava assim passando por uma fase na minha vida, eu estava com muita dificuldade financeira, estava tudo travado. Então eu acabei encontrando alguém que me convidou para fazer um coaching, tipo um curso, numa formação parecida com o que o André Lima vai fazer, ligada a sucesso e à prosperidade. E eu cheguei lá meio perdido assim, né? Tava lá sem saber exatamente o que era, mas o instrutor começou a mostrar para a gente as causas da falta de sucesso nos negócios, a dificuldade com dinheiro, por exemplo. Então, isso, assim, a procrastinação, na verdade, ela vem de várias causas, né? O ideal é você fazer um diagnóstico mais preciso para ver qual é a base emocional que está te causando o bloqueio. Mas, normalmente, a procrastinação é um processo de auto-boicote. Por que é um processo de auto-boicote? Porque lá no fundo você tem uma crença limitante, né, como o André Lima estava falando, e na hora de você executar o que você quer fazer, você vai deixando para depois. Às vezes é uma ação imediata que você tem que fazer, e se você atrasar, isso vai impactar em você perder cliente, em você perder negócio. E aí, no fundo, você está querendo, assim, no fundo, você está sendo leal àquela crença que você tem, que às vezes você nem sabe que tem.
Por exemplo, uma dessas crenças é você acreditar, assim, existe um conflito que é muito comum, por exemplo, que é quando, assim, isso acontece em quem é muito religioso, normalmente, né? Existem algumas linhas de religião que pregam que existe problema em relação à religiosidade e dinheiro. Então, se você tiver o seu campo emocional aberto para a religiosidade e você entrar em contato com alguém que te ensine isso fica armazenado no seu sistema nervoso. Então, lá na frente, às vezes anos depois, quando você está trabalhando num negócio seu, algo próprio, pessoal, que começa a dar certo, ativa a crença. Aí você inconscientemente começa a procrastinar. E aí você não sabe, poxa, eu sei que eu tenho que entregar isso aqui, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Mas você não sabe por que você não está conseguindo. Eles estavam falando lá que estavam procrastinando, né? E eu estava, hoje de manhã, eu tenho alguns objetivos aqui para a gente fazer. Olha, enquanto eu tô aqui explicando um pouco, fazendo um pouco a abertura do Scope, se vocês quiserem convidar os amigos para a gente fazer um exercício, tá? É mais ou menos uma técnica parecida com o André, ela tem só algumas variações. Mas, na verdade, o que eu ia fazer era, eu estava aqui de manhã procrastinando e eu falei, não, já chega. Eu peguei e comecei a fazer um trabalho de liberação emocional comigo. Eu falei, não, poxa, eu vou compartilhar com a turma, porque tem tanta gente que deve estar precisando de aprender uma técnica como essa, né? Pois o inimigo é desconhecido, você não faz ideia de onde ele mora, né? O inimigo ele costuma ser íntimo, ele mora, sabe tudo que a gente tem. Ai, seja bem-vindo, Greco Nelson. Pois é, a gente vai continuar. Estava explicando aqui ao pessoal que eu ia começar um scope e achei o deles e aí fiquei lá encantado com o que eles estavam falando, porque essa é uma área que me apaixona muito, enfim, está me ajudando muito na minha vida. Então, assim, convido os amigos para a gente fazer um exercíciozinho aqui rápido, mais na prática mesmo, porque eu ia transmitir um exercício para os meus acompanhantes e acabei encontrando o scope do Érico, né, e do André. Então, olha só, uma técnica de reprogramação mental, ele funciona da seguinte maneira. Você trabalha com meridianos de acupuntura, né, como ele estava explicando, e quando você tem alguma emoção que está congelada no seu corpo, ela fica lhe causando esses estados emocionais que atrapalham, né, no que você quer fazer. Então, o EFT ele trabalha com o desbloqueio desses centros, desses fluxos energéticos, usando a técnica de semelhante à acupuntura. Só que em vez de você usar agulhinhas, você trabalha com pequenas batidas nos pontos dos dedos. Aliás, com os pontos dos dedos em pontos de acupuntura. Isso é uma técnica que já existe há muito tempo, tá? Assim, isso foi criado na China há muito tempo, só que somente no século passado a psicologia começou a perceber que isso poderia ser usado para tratar de uma maneira mais eficaz um sintoma emocional. Todo tipo de sintoma que a gente vive, procrastinação, autoboicote, dificuldade de se relacionar, dificuldade de falar o que você sente ou o que você pensa, tudo isso vem de causas emocionais que estão mais profundas, né, que vem de emoções básicas que estão congeladas. Eu estava assistindo ontem o André falar sobre... Ontem eu entrei no Periscope e ele estava falando sobre... alguém perguntou a ele se ele sentia preguiça. Alguém falou assim, eu sinto muita preguiça. Né? Aí ele disse, olha, normalmente a preguiça é quando você tem uma dessas emoções básicas que estão bloqueadas, por exemplo, e você trabalhando com uma técnica de liberação emocional como essa, você consegue mexer nessa causa emocional e libertar. Claro que isso é exercício, né? Vocês viram, a gente vai se exercitando aos poucos e aí a gente vai aliviando cada vez mais o sintoma.
É uma coisa que, a depender do emocional da pessoa, ela reage mais rápido ou ela reage mais lento. Normalmente, quem é muito resistente costuma demorar um pouco mais para reagir, mas é aquela velha lei, água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Então, o exercício que a gente vai dar uma olhada agora vai trabalhar ansiedade e estresse. Ansiedade é algo que costuma vir da emoção ligada à raiva. Né? A gente aprendeu a acumular raiva na vida. Normalmente quem é esportista ou medita ou faz algum tipo de atividade assim mais de lazer tende a liberar inconscientemente mais raiva. Mas a gente que às vezes vive na correria de trabalho, a gente vai passando por processos que disparam raiva e a gente vai acumulando na gente. E essa raiva vai disparando ansiedade. Né? Você fala, pô, mas raiva, eu não sinto raiva. Às vezes ela aparece de uma forma camuflada também. Porque como a gente sabe que quando a gente sente raiva, a gente não pode sair na rua agredindo as pessoas, e nem sempre a gente tem disponibilidade para praticar esporte ou algo do tipo, que são coisas que dissipam a raiva, a gente joga ela para dentro da gente. E aí o emocional responde com ansiedade. Ansiedade, procrastinação é outra maneira do emocional reagir a isso. Preguiça, né? Indisposição, falta de motivação na vida e nos negócios e assim por diante. Então, o estresse é uma dessas razões, uma dessas causas. A ansiedade, NAS e Hipnocoach, ela, na verdade, a causa dela está lá no inconsciente. Né? Foi alguma experiência que você teve há muito tempo, mas que o seu inconsciente esqueceu, né? e suprimiu, reprimiu, para você não ficar lembrando disso. Possivelmente ela foi algo que não foi agradável para você. Isso acontece às vezes quando a gente é muito pequeno normalmente, que a criança ela não tem como se defender de determinadas coisas. Eu estou usando aqui um microfone de lapela e eu acabei acabei esquecendo de pedir a vocês se vocês estavam me ouvindo, mas pelo visto vocês estão me ouvindo. E eu só percebi agora. Que bom que vocês estão me ouvindo. Então, às vezes, a gente é muito pequeno e você não tem como se defender de determinadas agressões psíquicas. Às vezes na infância, às vezes pai, família. Então, tudo isso vai lá para o inconsciente e fica gerando comportamento compulsivo, como ansiedade e dentre outros sintomas. Então, o estresse é um ciclo vicioso, porque, aliás, o estresse e a ansiedade é um ciclo vicioso, porque você fica ansioso demais para fazer algo e que isso vem, na verdade, de uma causa emocional mais profunda, mas você fica ansioso demais para fazer e aí você não consegue fazer porque a ansiedade faz com que você perca a ordem das coisas, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. E isso te causa um estresse, porque você começa a acreditar que o seu sentimento, aquela sua atitude vai acarretar algo de ruim na sua vida. Então, você fica nesse ciclo vicioso. Né? Você fica muito ansioso para fazer as coisas, não consegue e causa um estresse no seu próprio sistema nervoso, porque você acha que as coisas vão dar errado. E aí você retroalimenta o estresse, a ansiedade. Você fica mais ansioso e gera mais estresse. Aí, duas coisas acontecem. Ou você cansa, ou você desiste, ou alguém... no caso, vem de lá e desliga a sua tomada, porque você começa a exagerar demais, às vezes, nas suas atitudes, ou o seu corpo desliga, né? Você tem uma estafa, um cansaço, um desgaste muito grande, e então, normalmente, quando a gente não para equilibrar isso, a gente tem esse tipo de ação, tá? Mas vamos lá para o exercício. Na verdade, trabalhar com FT... é muito comum a gente agir assim, Cleide, muito comum mesmo, tá? Então, é um exercício de vida a gente parar para ir fazendo essas atividades. Esse scope, na verdade, ele está sendo gravado num sisteminha chamado
cat.me. Aí vocês olham lá no endereço depois. É cat.me/Leonardo com você, tá? E isso fica após 24 horas. Então, aí para vocês ficarem mais tranquilos. Então, esse exercício de hoje, que era o exercício que eu ia fazer para reduzir a minha ansiedade, meu estresse também, que eu estou com várias coisas hoje aqui para fazer, é o que eu vou compartilhar com vocês. Um programa psicoenergético que vem, na verdade, do EFT, TFT e essas técnicas americanas, na verdade, eles trabalham com, assim, como eu já falei, com toques em pontos de meridiano de acupuntura. Então, esses toques são, a gente chama aqui no Body Mind, ou no BMT, que é a técnica que eu trabalho, de pontos psicoenergéticos. Né? Então, por que são psicoenergéticos? Porque são pontos que disparam reações no sistema nervoso. Reações que, às vezes, você só conseguiria ter em uma situação de extremo perigo. Mas você consegue simular essas reações através do acesso à mente por esses pontos psicoenergéticos e você consegue trabalhar o seu emocional. Então, como o corpo e a mente é uma coisa só, quando você começa a mexer na mente, às vezes o corpo reage também. Então, uma das formas de você saber se um programa psicoenergético está reagindo no seu corpo é a testa esquentar, você começar a sentir mais calor na testa. Ou as mãos esfriarem, é sinal de que você está entrando em contato com seus medos, entendeu? Deixa eu abrir um pouquinho para iluminar mais aqui. Então, assim, e essas reações, na verdade, elas podem acontecer aí. Se elas acontecerem, né, eu sempre digo, existe um botão de emergência para qualquer reação de emergência que você tem na hora que você está fazendo um programa psicoenergético, seja ele qual for. Você coloca a mão na sua testa e você coloca a mão na sua nuca. Existem aqui o que está abaixo da nossa testa é o nosso córtex cerebral, que tem circuitos capazes de desligar as causas e as reações que fazem a gente, por exemplo, reagir com procrastinação. Entendeu? Então é possível que num programa como esse você consiga liberar o seu estresse rapidamente, mas se você tiver, se você for mais resistente, possivelmente você vai precisar de mais exercício. Então, anotem, assistam os vídeos depois e anotem esses programas no passo a passo. Então, à medida que vocês forem fazendo mais esses exercícios, ele vai ajudando a diminuir visivelmente o estresse. E diminui mesmo de uma forma fantástica, tá? E isso é o que está mudando a vida de muita gente aí, como a gente acompanhou lá no scope do André, que é um cara muito show de bola. Então, olha só, o programa do estresse ele é bem curtinho, na verdade, mas apesar de ser curto, ele é bem poderoso. Então, a gente vai repetir 2 vezes, mas depois, quando vocês estiverem assistindo a reprise, vocês podem repetir mais de uma vez. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão aliviar o sintoma, tá bom? Então, olha só, a gente vai hoje aprender 9 pontos de ativação energética no nosso corpo. O primeiro é esse aqui no ponto da mão, esse aqui no dorso da mão, que é o chamado ponto do karatê. Você toca dessa maneira assim, tá certo? Você toca desse jeito aqui. Só dá uma leve batidinha no ponto e você já... claro que junto com essa ativação energética do ponto, a gente vai trabalhar com comandos neurolinguísticos, porque através da fala é que a gente consegue dar uma direção para esse desbloqueio emocional que a gente está querendo no objetivo do nosso exercício. Exatamente, em qualquer mão, Nazi, tá bom? Ou na direita ou na esquerda, tanto faz. Então, depois a gente tem mais 7 chaves de ativação energética que estão, uma parte está aqui no nosso rosto, outra parte está aqui no nosso corpo, tá? Então, a primeira delas está aqui nesse pontinho do olho. A segunda delas está aqui, né, logo no finalzinho da sobrancelha, tá? A terceira está aqui abaixo do olho.
Sempre assim, ó, com 2 toques, né, de leve. A quarta, ela tá aqui, ó, abaixo do, entre a boca e o nariz, né, você vai tocando aqui assim, desse jeito. A quinta, ela tá aqui, ó, abaixo, entre a boca e o queixo, aqui nessa cavidadezinha bem de leve, você toca desse jeito. A sexta, ela tá aqui, abaixo do ossinho da clavícula, esse ossinho que tem aqui abaixo do... bom, existe a clavícula, abaixo dela tem uma pequena protuberância, uma pequena cavidade, bem de leve. Deixa eu só fechar aqui por causa do barulho que tá vindo de fora. Bem de leve. O ponto psicoenergético está bem aí, tá? Bem aqui. E o próximo ponto, ele está aqui, aqui na axila. Assim, não sei se vocês irão conseguir ver. Tanto faz, axila esquerda ou direita, você conta 4 dedos abaixo aqui da axila e você toca com os 2 dedos. É um ponto que dá uma fisgadinha, tá? Você vai ver mais ou menos que ponto é esse. E o último ponto é aqui abaixo em cima, aqui no topo da cabeça. Você toca e ele é um ponto calmante, né? Assim, ele é quando a gente termina a rodada. Então, o programa psicoenergético, na verdade, ele é a junção da ativação psicoenergética ou neuroenergética, usando esses pontos de acupuntura, e tem a ver com o que você fala. Então, não tem a ver com o chakra coronário, não. Ou não tem a ver com o centro energético aqui do alto da cabeça. É outra coisa completamente... É outro sistema completamente diferente. Apesar de que a ativação do ponto energético também é capaz de mexer nos centros energéticos. Que, assim, eu tenho um coach que trabalha com sucesso que mexe exatamente com ativação de centro energético. Você pode falar qualquer coisa boa enquanto você toca os pontos. Só que a mente reconhece chaves, reconhece palavrinhas chaves, entendeu? Então, e existem palavras-chave negativas e positivas. As palavras-chave que às vezes a gente usa que são negativas é para elas têm a capacidade de mexer com o emocional para depois liberar. Então, se você fizer só o programa às vezes negativo, você vai ter um efeito, mas às vezes tem algo mais difícil de bloqueando. Isso pode atrapalhar que você consiga acessar essa positividade de maneira mais rápida. É como se tivesse um copo que você tem a água que está contaminada com alguma outra coisa. Né? Para ela limpar, você tem que ir pondo mais água limpa para tirar o que está sujo por enquanto, e aí depois ela vai ficar realmente limpa e cristalina. Então, normalmente num programa energético como esse, tem palavrinhas-chave, né, que a gente usa para ativar. Essas palavrinhas elas foram testadas usando técnicas específicas no inconsciente das pessoas. Tá? Então, assim, não é só falar qualquer coisa que dá o efeito, mas aprender isso daqui é uma missão de vida que que eu escolhi levar para todo mundo, para que todas as áreas possíveis de profissionais ou pessoais possam evoluir usando essas técnicas, entendeu? Meu telefone está tocando, por favor, não, eu acabei esquecendo, né? Ainda estou me acostumando com essa coisa do periscópio, tá bom? Então são esses 8 pontos emocionais que a gente vai ativar e no final a gente vai usar mais um, tá certo? Eu vou mostrar qual é. Então, assim, eu vou fazendo e vocês vão repetindo o que eu tô falando. E eu vou repetir o programa 2 vezes, na verdade. Ele é bem curtinho, vocês irão ver, tá? Mas vamos começar então? Já convidamos os amigos, enfim. Então vamos lá. Ó, primeiro vai ser tocando aqui no ponto da mão, tá certo? Tudo que a gente vai repetir agora vai ser tocando no ponto aqui da mão. Então, eu não vou ficar repetindo assim, para não atrapalhar aqui a leitura, tá certo? Então, a gente começa já agora, já 1, 2, 3 e
vamos tocando no ponto da mão rapidinho, tá bom? E aí vocês vão repetindo o que eu estou falando. 1, 2, 3. Apesar de eu me sentir tão ansioso, apesar de eu me sentir tão ansioso, apesar de eu me sentir tão ansioso, eu escolho me acalmar. Apesar de que isso, I'm sorry. Apesar de que isso parece impossível, desculpe, me perdi aqui. E apesar de eu me sentir tão ansioso, abri aqui para quem entrou agora, tá? Fatório. Eu aceito e honro todos os meus sentimentos sobre isso. Apesar de eu sentir toda essa ansiedade, eu escolho de qualquer maneira me sentir mais calmo. Vamos agora usar os pontos, tá? Cada frase que eu falar, a gente vai tocar num ponto diferente. Aí, nesse caso, eu vou agora fazendo e acompanhando junto com vocês. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Toda essa ansiedade, eu estou sentindo realmente muita ansiedade. Meu coração está batendo muito rápido. Toda a minha musculatura está tensionada. Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Meu estômago está embrulhando. Minha mente está gritando em comportamentos compulsivos. Mas eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. E eu honro todas as escolhas e decisões que tomei para me sentir assim. Eu estou muito ansioso. Minha musculatura está tensa. Eu estou sentindo muita ansiedade. Mas hoje eu faço uma escolha diferente. Eu escolho me acalmar. Axila aqui agora. Eu escolho me sentir calmo. Eu adoro me sentir calmo. Eu vou respirar profundamente, me enchendo de calma. Eu aceito receber toda a intuição necessária para me sentir calmo. Eu já me vejo completamente calmo. Eu vou dizer para todo mundo o quanto eu estou calmo. Eu adoro me sentir calmo. Aqui na clavícula. Eu consigo dar cada passo necessário para me sentir calmo. Axila. Eu mereço me sentir calmo. Eu mereço dissipar essa ansiedade.
Eu mereço fazer uma coisa de cada vez. Eu escolho me acalmar. E eu estou cheio de amor e gratidão por ter conseguido me acalmar. Agora você coloca a mão na testa e aqui na nuca, aqui nesses dois ossinhos, tá? Encobre esses ossinhos com a mão e cobre a mão com a testa. E respira fundo, coloca os dois pés no chão, tá? Não deixa cruzado, dois pés no chão e bota a mão na testa. E respira fundo, fecha os olhos e só ouve o que eu vou falar. Você poderia se permitir sentir o que você está sentindo nesse momento? Você poderia soltar e deixar isso sair? Você poderia se permitir ressignificar e transformar as escolhas que você fez para se sentir ansioso e estressado? Você poderia ver se dá para mudar essa escolha? Você poderia ver se é possível mudar essa escolha de se sentir ansioso e estressado? Você gostaria de deixar essa emoção sair? Você poderia fazer isso? Você gostaria de fazer isso? Quando? Vamos só fazer mais uma rodada nos 8 pontos agora de reprogramação positiva, tá bom? Ok? Escreve ok aí, só para eu saber que todo mundo está vivo. Pronto. Então vamos lá. Vamos dando ok, ok. Quem mais está vivo aí? Escreve aí para eu saber. Nazi, vocês estão por aí? Vai dando sinal de vida, por favor, tá? Vou mandando coração para saber que vocês estão vivos aí. Pronto, legal, ok. Todo mundo tá ok aí, tá vivo, tá bom? Estamos todos vivos. Então, vamos lá, repetindo aqui. Então, 8 pontos. 1, 2, 3 e... Eu escolho me acalmar. Eu escolho ser calmo. Eu escolho fazer uma coisa de cada vez. Eu escolho organizar o meu dia. Eu escolho ser planejado. Eu escolho estar em união com as coisas e com as pessoas. Eu escolho ter autoconfiança, axila aqui. Eu escolho ter força de vontade. Eu escolho me sentir em igualdade com o mundo. Eu escolho me sentir merecedor. Eu escolho fazer minhas próprias escolhas na vida. Eu escolho ter harmonia. Eu escolho aceitar as coisas como elas são. E eu escolho dissipar essa ansiedade completamente.
Só coloca mais uma vez a mão na testa, respira fundo. E caso você queira, você pode ficar mais tempo ativando os reflexos neurolinfáticos e neurovasculares que existem aqui. Tem vários pontinhos aqui em toda a região da cabeça, regiões específicas aqui da cabeça. Por isso é que quando a gente está preocupado, a gente inconscientemente põe a mão aqui na testa. Meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Esse é um reflexo que o nosso corpo tem para aliviar as tensões emocionais. Esses pontos aliviam toda a tensão emocional acumulada no corpo. Eles estão ligados ao sistema bioelétrico, que é o sistema dos meridianos de acupuntura, que a gente acabou de trabalhar. Ele está ligado aos órgãos, à musculatura, está ligado ao corpo inteiro, tá? Então, esse simples procedimento aqui, essa simples ativação de chave emocional, ajuda já a gente a acalmar bastante. Então, a partir de hoje, uma dica e um presente que eu deixo aí para vocês. Qualquer situação de estresse, você faz esse movimento aqui, esse toque aqui nos pontos de ativação neurolinfáticos e vasculares, e vocês vão conseguir se acalmar mais rápido. Aí você pode usar a voz e dizer assim: eu escolho me acalmar, eu escolho sentir tranquilo, eu escolho sentir mais. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ver que vocês vão conseguir resgatar um direito que é de vocês, que é de ter escolha. Então, essas emoções, assim, essas experiências que a gente tem às vezes, que não são, que são agressivas às vezes para o nosso sistema nervoso, vamos colocar desse jeito, elas vão tirando a escolha da gente. Então, ofensa que às vezes você não libera, sentimento de culpa, hostilidade, às vezes a gente é muito agressivo, né, para se defender disso, né, a gente se torna agressivo, ou a gente se torna muito desligado do mundo, ou a gente se torna resistente às mudanças, né? Então, todas essas reações emocionais, à medida que vocês forem liberando elas do sistema nervoso de vocês, vocês vão resgatando o direito à escolha, que é escolher o que fazer da vida de vocês, qualquer coisa. Se libertar frustrado quando não consegue o que quer, exatamente. Olha, coincidentemente aqui eu tinha um programinha para trabalhar com frustração e desapontamento. Eu não sei se vocês conseguem ler, acho que não. Eu estava com ele aqui na mão. Frustração e desapontamento. Eu acabei escolhendo o do estresse para não ficar muito longo o scope, tá? Mas eu vou transmitindo aqui ao longo do dia. Sempre eu gosto mais de trabalhar pela manhã, mas às vezes à noite também. Um programa energético aí para que vocês possam ir experimentando isso e conhecendo mais. Sim, eu faço. Tá bom? E se conhecendo mais e levando esse benefício para mais pessoas, falando, espalhando. Então, tem o trabalho do Érico Rocha que é muito bom, desculpa, o trabalho do André Lima é muito bom. Tem essa técnica do BMT também, que significa Body, Mind Talk, que ela é uma técnica mais ampla, ela engloba o EFT. Isso aqui que a gente fez foi EFT. Só que no BMT a gente trabalha com outras chaves de ativação e trabalha também com chaves do inconsciente, para a gente conseguir diagnosticar a causa de um auto-boicote, por exemplo. Né? E aí você consegue tratar mais rápido. Então, parte do que eu trato como terapeuta, como aqui no Periscope não tem muito o contato físico, dá para fazer um coach, que é uma coisa mais leve, mas já trata muita coisa também, entendeu? Mesmo à distância, tá? Então, é claro, assim, que existem às vezes questões como traumas muito fortes, que aí você precisa realmente de uma terapia mais presencial. Mas a maioria, assim, dessas reações que a gente tem, vem de causas mais leves. Então, dá para a gente trabalhar com o programa
psicoenergético. Então, só o endereço é para vocês assistirem esse scope depois, tá? É o site cat.me/Leonardo com você. Anotaram aí? Dá um okzinho rápido para eu... Ou eu repito, tá ok? cat.me/Leonardo. No Periscope, isso, obrigado, Nazi. Então, aqui no Periscope, ele vai ficar só 24 horas. Lá no Cat, ele vai ficar por mais alguns dias e depois eu vou transferir para um grupo no Facebook, que depois eu passo o endereço para vocês, porque lá no grupo a gente pode comentar sobre os exercícios, né? E aí a gente vai aprendendo, organizando mais os exercícios e essas atividades que nós vamos fazer aqui durante a semana. E só um aviso assim rápido em relação aos outros scopes que nós vamos fazer possivelmente no início da outra semana, que é o tempo que eu estou me organizando aqui. Tem uma entrevista que normalmente eu faço com o paciente ou com o cliente de coaching, com uma série de perguntas para que vocês possam responder e a gente consiga encontrar a causa emocional de qualquer sintoma emocional que vocês tenham. Então, a partir da próxima semana, eu vou estar fazendo essa entrevista ao vivo aqui com vocês. Então, eu vou dizendo as perguntas e aí você vai marcando a numeração da pergunta, se é sim ou não. E no final, eu digo qual é a emoção básica que você precisa trabalhar depois. E aí você escolhe de que maneira você vai trabalhar depois, ou com FT, ou com psicologia convencional, ou BMT, enfim. Mas vocês tendo um mapa do que vocês são e essas técnicas energéticas ajudam muito rapidamente a gente se entender, muito mais rápido às vezes do que você ficar numa terapia convencional, mas claro que isso não inviabiliza a terapia convencional. Tem gente que precisa de uma coisa mais tranquila, tá? Tem gente que precisa de respostas mais rápidas. Todas elas estão aí à nossa disposição para a gente escolher e cada um evoluir do seu jeito e da sua maneira e na sua velocidade, que é o mais importante. Uma coisa que a gente não pode fazer é sobrecarregar nosso sistema nervoso, porque ele já está sobrecarregado demais. Então, a gente tem que ir com calma, no nosso tempo. Todo mundo tem essa sensação, Cleide, que precisa rápido. Eu tenho isso também, a vontade de me liberar mais rápido das coisas que eu preciso, mas nosso corpo, se o exercício emocional é muito intenso, pode disparar reações bem mais difíceis de a gente lidar com ela no corpo. Tipo, existe uma codificação no corpo. Por exemplo, cada área do corpo reflete uma emoção diferente. Então, se você trabalha muito a emoção, que às vezes ela está muito congelada no seu emocional, pode, por exemplo, disparar uma reação nas suas mãos, por exemplo. Mãos e pés é onde o corpo fala sobre emoções de separação mal resolvidas que a gente passou. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes uma relação afetiva que você perdeu, que você era muito ligado. Então, enquanto a mente não digere, ela fica usando o corpo para dizer para você, olhe para mim, tá doendo, tá sentindo. Então, existe toda uma simbologia do corpo que é importante que vocês conheçam para que vocês possam se tratar depois usando uma técnica delas. Baço agora eu não sei de cabeça, mas existe uma relação. Manda um e-mail para mim, Nazi, Leonardo com você, @gmail, que aí eu te explico qual é a emoção que está associada ao baço, tá? É bem possível que seja que o baço acumule emoções ligadas à raiva. Normalmente os órgãos aqui nessa região, eles armazenam esse tipo de emoção.
mas eu olho com calma para vocês depois, tá certo? Então, na próxima semana a gente vai começar esses autodiagnósticos para que vocês comecem a se conhecer aqui no Periscope, que é uma ferramenta muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Repito, sim, Leonardo com você. É o nome do meu usuário. @gmail.com. Anotou? Pronto. Desejo para vocês, então, obrigado por terem acompanhado esse scope. Desejo que vocês tenham um dia completamente sem estresse e calmo. Se qualquer hora do dia você sentir estresse, assiste esse coach de novo, ou esse scope de novo, e faz o exercício, que vai aliviando, tá? Uma coisa legal é vocês escreverem essas frases e os toques, que fica mais rápido de acessar, tá bom? Porque no vídeo às vezes eu explico, né? Todo o que é enfim, assim, o exercício. Mas lá no CAT-ME você consegue controlar o ponto. Aqui no Periscope você não consegue, né? Você tem que assistir tudo. Lá no CAT-ME você consegue adiantar o vídeo para frente ou para trás. Então é uma dica para vocês aí. Sentiu estresse, ansiedade, faz o exercício no trabalho ou em casa e aí vocês vão ficar mais leves, tá? Obrigado a vocês todos, um beijo no coração e a gente se vê no próximo Scope.